Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o último vídeo do volume 7, semana 4, Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades. O tema da aula de hoje, a concentração de terras e a reforma agrária no Brasil. Pessoal, antes de começarmos, como sempre, peço para vocês procurarem saber um pouco mais sobre os nossos projetos dentro do Escola Online. Tem várias aulas, vários conteúdos interessantes. E ao final desse vídeo, se você gostou, curte, compartilha com os amigos, deixa um biscoito, vai ser ótimo te responder. Vamos lá então? Pessoal, a concentração de terras e a reforma agrária no Brasil. O tema da concentração de terras é um tema bastante recorrente em várias épocas do estudo da história humana, né? Vários e vários povos tiveram ali as suas contradições materiais nesse sentido. E por quê? Por que a terra é um elemento tão importante assim? Bom, existem vários motivos para se lutar por questões de terra, né? Existem motivos, por exemplo, tradicionais, né? Motivos ali de reparação histórica, por exemplo, de devolver as terras para um determinado povo que originalmente seria o dono dessa terra. Questões tradicionais que podem envolver, por exemplo, né, o direito de um determinado grupo de utilizar aquelas terras para as suas funções tradicionais, econômicas, religiosas ou o que seja. Especificamente no Brasil, se a gente for observar a nossa história, por muito, muito tempo, as terras brasileiras estiveram concentradas na mão de uma minoria. Cara, até hoje, se a gente for ver, mais ou menos 40% da terra total do Brasil está concentrada na mão de poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Então, já há algumas décadas no Brasil, se comenta da importância de uma reforma agrária. Até porque, quando a gente para poder observar a situação fundiária, a situação das terras, das casas, por exemplo, a gente vê que tem uma galera ali que tem propriedade privada, que tem determinados pedaços de terra, mas que não usam. Nem todo grande dono de terra usa 100% da terra que possui. E aí essa porção de terras a mais que está sendo subutilizada ou que está lá parada, essas terras podem ser aproveitadas e redistribuídas. E eu não estou falando isso da minha cabeça, não. Eu estou falando por conta da Constituição no Brasil. No Brasil, é assegurado o direito à propriedade privada. Claro. Entretanto, existe também o direito, né, ao uso social da terra. Então, aquele pedaço de chão, aquele apartamento, aquela casa, aquela fazenda, ela tem que estar sendo aproveitada. Aquele pedaço de chão não pode ser inútil, jogado, por exemplo. E aí você me perguntaria, mas por que alguém teria algo assim e deixar jogado? Ah, gente, essas questões afetam grandes proprietários. A gente não está falando de uma pessoa de classe média, uma pessoa de classe média alta, uma pessoa de classe baixa. Não. Existem indivíduos que comprovadamente possuem muito mais propriedade do que têm a própria capacidade de usar. Imóveis abandonados, pedaços de terra inteiros que estão lá largados há gerações e gerações. E aí entra essa questão do uso social da terra. Toda propriedade, toda terra no Brasil tem que estar cumprindo alguma função social, né? Seja uma função produtiva, né, de estar produzindo alguma coisa, uma função, por exemplo, de habitação. Agora, se a terra está lá abandonada e tem gente precisando, tem gente que não vive sem, né? Então, diz a Constituição brasileira que a desapropriação está lá como uma das opções possíveis para essa pessoa, para esse pedaço de chão. Já que tem terra sobrando para aquela pessoa e tem pessoas precisando de terra para sobreviver, né, a conta fecha. E aí eu estava falando ali atrás sobre a importância da terra, né? Qual que é a grande importância da terra? Bom, para alguns é uma questão de acumulação.
né? Você tem mais e mais e mais para aumentar sua fortuna, para poder depois vender, entende? O que seria ali especulação imobiliária, né? Você compra um pedaço de terra, deixa lá quieto, espera 10 anos e vê se revende a um preço maior. Agora, para outras pessoas, a terra é uma questão mais palpável mesmo, né? Para algumas pessoas, a terra é uma maneira de sobrevivência, né? Então, ficam várias e várias questões ligadas a isso, ligadas à terra. O fato é que, como o próprio título da nossa aula demonstra, a questão de terras, a reforma agrária, é uma questão em aberto ainda na nossa história. O que é certo é que existe concentração de terras. Agora, as soluções empregadas para resolver esse problema é aí que é um ponto grande de discussão. Discussão tanto lá em cima, no governo, quanto também, né, por parte da sociedade civil. É aí que se encaixa um elemento que é selecionado aqui na atividade 1, o movimento social dos trabalhadores rurais sem terra. Okay? Um movimento que busca exatamente lutar para a justiça social nesse sentido. Mas antes de entrar um pouco mais a respeito disso, vamos dar uma olhadinha na atividade em si. Primeiro começando com esse texto poético do João Cabral de Melo Neto. Chama Funeral de um Lavrador, funeral de um agricultor, assim dizer. Vamos ver. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, sem nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe desse latifúndio. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para o teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. Estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca. Então vamos lá. Questão problematizadora. Tendo como base a música Funeral de um Lavrador, de João Cabral de Melo Neto, e o conteúdo proposto nessa semana, diga o que compreendeu sobre a questão que envolve os trabalhadores rurais sem terra e o acesso à terra. Você poderá responder essa questão com um texto, poema, poesia, colagem, um meme, um cartoon, um desenho. Então, pessoal, a resolução dessa atividade é plenamente pessoal, né? O que está sendo pedido aqui é bem objetivo, né? Usando a música, o texto que a gente trabalhou nessa semana, né? E o que você compreendeu sobre os trabalhadores rurais sem terra, a questão da terra, você tem que produzir ali algo sobre o que você compreendeu desse problema todo. Analisando o poema, fica bem claro aqui que está se fazendo uma denúncia social. Existe algum tipo de cunho de denúncia social nesse texto, né? Ó, é um funeral de um lavrador, de um trabalhador rural, certo? Dali dá a entender que o pedaço de terra onde ele está sendo enterrado é a parte que cabe a ele, né? A parte que ele mereceu desse latifúndio, dando a entender ali que tem terra pra caramba, né? Latifúndio, uma terra grande que pertence a um grande agricultor, mas o pedacinho que cabe a ele é aquele, é a morte, é a cova. E não é uma cova grande, é medida por tamanho dele. E é a terra que ele queria ver dividida, como quem diz o seguinte, né? Você lutou sua vida inteira, trabalhou na terra, queria ver uma terra melhor dividida para ter também o seu pedaço, mas no final das contas você ficou com simplesmente um pedaço de terra do teu enterro, da tua cova. Tem até um outro ponto, né? Que fala que é uma cova grande para tua carne pouca. Carne pouca, pessoa que morreu, né? Pessoa que está para ser enterrada com pouca carne, por quê? Porque passou fome, porque é pobre.
certo? Então vamos lá. Analisando isso tudo que a gente comentou e o poema em si, eu trouxe algumas sugestões para vocês. Primeiro, sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Não somente o MST, né, mas o MST é o grande movimento social, histórico ali, que trabalha por esse problema. Né? E o que luta? Né? Qual que é o tal problema que o MST e os trabalhadores rurais sem terra estão brigando aí? É a questão da reforma agrária, certo? É uma luta ali pela ampliação do acesso à terra. E aí fica a pergunta, né? Baseado no que você compreendeu. A desigualdade, a concentração de terras, é um fato. É um fato também que existe ali terra parada, né? Terra que não está sendo usada no Brasil. E aí fica a questão. É preciso agir para solucionar esse problema? É preciso, por exemplo, retirar a terra da mão desses grandes que não estão utilizando essa terra? Ou agir envolve afetar uma certa liberdade? O que você pensa a respeito? E pensando um pouco na terra no Brasil, né? A propriedade privada, pedaço de terra, por exemplo, ela é inviolável, ou seja, ninguém pode tirar o seu pedaço de terra, né? Considerando as grandes, claro, né? Ou as pequenas, não sei. Propriedade privada é algo inviolável ou é um bem que deve ser de uso social? E aí, qual que é o seu entendimento a respeito dessa questão? Elabora seu texto, ou seu meme, ou seu cartoon, ou o que seja, ok? Espero ter ajudado vocês. Ah, e a última pergunta, claro, né? O que é uma terra para uma pessoa? O que é? Terra é um instrumento de sobrevivência, um instrumento de enriquecimento. Então, fica a questão. Resposta pessoal. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia ao longo desse volume 7. E a gente se vê, quem sabe, numa próxima, num outro vídeo no canal. Grande abraço e até mais.